Bom dia, meus irmãos. Hoje é terça-feira. Desejo um dia de bênção e de muita vitória para a tua vida e para a tua família. Que esse dia seja um dia profícuo na presença do Senhor. Trago para você Hebreus 5 e 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Esse versículo do escritor aos Hebreus nos aponta e nos retratam perfeitamente aquilo que Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário. O sofrimento de Jesus foi, portanto, uma das histórias mais cruentas que os historiadores já descreveram. Portanto, o escritor aos Hebreus vai dizer que o qual nos dias de sua carne oferecendo com grande clamor e lágrima. Eu vou me lembrar do Getsemane. Getsemane, portanto, como eu disse, foi uma das batalhas mais árduas da história em que Cristo viveu. Mas é interessante lembrar que esse Getsemane ficava ali entre as fraldas do Monte Oliveira, de um lado o Ribeiro de Cedron, do outro lado de frente, Monte Sião, ali de frente ao grande templo. Meu irmão, o lugar parecia ser lindo, mas o cenário era de tristeza, porque Getsemane lembra-se de prensa de azeite, onde as azeitonas são esmagadas, trituradas para colher o óleo, o azeite. Interessante, quem sabe você esteja no Getsemane, mas não orou e não suplicou com lágrimas, com grande clamor e lágrimas, oração e súplica ao que o podia livrar da morte. De qualquer forma, você está no Getsemane. Isso me faz lembrar de Marcos 15:34, quando ele vai olhar para cima e dizer: Pai, lama sabachthani, meu Pai, por que me desamparaste? O desamparo não era real, mas o Deus eterno, não conseguindo mais ver aquela carnificina, vira-se, e então ele vai falar uma das mais célebres palavras da cruz: por que, Pai, me desamparaste? O pai nunca havia desamparado, mas não contemplando mais o pecado que estava sobre ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Evangelho de João 8, 18 e 11, ele dizia para Pedro: não poderei eu tomar o cálice da amargura? O cálice amargo, o Getsemane já era prensa, e como se não bastasse a prensa, o amargo, o fel vinha sobre ele, fez com que ele sentisse a dor, a tristeza profunda, levando-o até a morte. O escritor aos Hebreus dá tônica, portanto, a esse texto, quando ele fala que ele clamou com grande clamor, não um clamor qualquer, mas grande clamor e lágrimas. Interessante observarmos que ele chorou para te fazer sorrir, onde nesta manhã eu convoco você para sorrir na presença do Senhor. Uma solidão perturbadora tomou conta do cenário, a luz tênue de uma lua opaca fazia com que a sua alma se definhasse, e ele chorasse, e ele suasse, transpirasse, a ponto da sua transpiração tornar grandes gotas de sangue. Três coisas me chamam a atenção, nos chama a atenção desse cenário. Primeiro, eu observo a submissão desse tão lindo Deus, a ponto de gritar: Abba Pai. Abba Pai, papaizinho. Ele não estava bravo, ele não estava revoltado, mas a submissão o levou a glorificar ao Pai, porque em todo o tempo o Pai estava perto. A segunda coisa que me chama a atenção era a persistência. Acho que eu vou desistir, acho que eu vou abandonar. Não, ele estava persistindo em tomar todo o cálice da salvação, para que eu e você estivéssemos aqui, libertos, porque ele orou mais de 3 vezes, ele clamava mais de 3 vezes. Pela terceira vez, encontrou os discípulos dormindo. Eu quero encerrar meu bom dia dizendo que nesse cenário a agonia me chamou a atenção, e estando em agonia, orava intensamente. Quem sabe você esteja em agonia, precisando, imaginando em parar de orar. Eu queria chamar a sua atenção aqui hoje em nome de Jesus. Não pare de orar, não desista da oração, porque quando você ora, Deus eterno está entrando com providência. E sentindo agonia,
orava intensamente. Redobre a oração, triplique a oração, quadruplique a oração. Seja como Daniel, de manhã, à tarde e à noite. Seja mais do que Daniel, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Getsemane, lugar de prensa. Mas quem é prensado sai vitorioso, sai vencedor. E ele saiu. E tendo cantado o último hino, saiu. Não saiu para correr da cruz, não saiu para fugir da cruz, mas saiu em direção da cruz. Deus te abençoe. Linda terça-feira. Lembremos, ele suou, ele chorou, ele teve agonia para que nessa terça-feira você tenha paz. Bom dia. Deus abençoe.